Diga assim: a integridade é um solo firme. Quero orar com você primeiro, Pai. Nós queremos pedir que a tua palavra possa ser ministrada com autoridade, com graça e com favor dos céus. Que cada coração e mente neste recinto, também pela internet, possa estar agora sintonizado a tua palavra com atenção e com o coração aberto para receber e ser transformado em nome de Jesus. Meus amados, ao falar sobre integridade, eu quero primeiro fazer uma introdução. Foi feita uma pesquisa, o ranking dos 10 países mais íntegros do mundo. E o primeiro foi a Dinamarca, seguido por Finlândia, depois Nova Zelândia e Noruega. Nós, brasileiros, ocupamos nessa pesquisa a 104ª posição. Dizem que no mundo tem 190, 200 países, a gente está lá pela metade, para cima, e metade para baixo, estamos ali no meio, no que diz respeito à integridade e à honestidade de modo geral. Agora você pode pensar assim comigo, mas Watson, quando que a gente percebe a falta de integridade? Diante de tantas facetas, a gente pode observar, por exemplo, quando um empresário ele oferece dinheiro para um fiscal, para que aquele fiscal não multe o estabelecimento comercial dele. Isso é uma prova cabal de falta de integridade. Como, por exemplo, quando um funcionário ele recebe presentes de uma empresa para poder, de alguma forma, ajudar algumas tramitações burocráticas dentro da empresa. Falta de integridade. Quando, por exemplo, nós somos parados por um agente policial, um agente de trânsito, e nós estamos por algum motivo errados. Talvez um pisca-pisca está queimado, talvez o pneu está careca, talvez eu esqueci de pagar o documento, seja o que for, e o cara fala o seguinte: olha, a multa são R$500, mas se você der 50 só para o lanche, é melhor. E muitos crentes falam o seguinte: né, Deus, o Senhor sabe, né? Eu vou pagar, me perdoe. E já faz aquela ação ilícita. Isso é falta de integridade. Quando, por exemplo, um político aceita doações de grandes empresas no processo eleitoral, e essas doações, depois, quando ele ganha, ele tem que retribuir essas doações com contratos e assim sucessivamente. Então, observe, a nossa sociedade está suscetível a muitos momentos de não ser íntegro em muitas situações. Mas, biblicamente, integridade é mais do que honestidade ou moralidade externa. Trata-se de uma vida inteira coerente diante de Deus. Trata de uma pessoa que tem um coração sincero, uma conduta reta. Trata de uma pessoa que tem uma fé sem duplicidade. Por exemplo, quando a gente vê essa palavra integridade na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, hebraico e grego, a gente observa que integridade envolve, em linhas gerais, pureza interior, fidelidade e inteireza de caráter. Diga assim: pureza interior, diga assim: fidelidade e inteireza de caráter. Eu quero expor com os irmãos hoje o Salmo capítulo 26. A nossa exposição vai estar pautada na versão NVT, na versão transformadora, e nesse salmo Davi faz uma oração, ele se declara nesse salmo inocente. Nesse salmo ele lamenta algumas coisas e ele pede que Deus o livre e Deus não o condene, como muitas pessoas nércias serão condenadas por falta de arrependimento. Então, eu quero começar a ler com você. O primeiro versículo, a gente vai trabalhar hoje versículo por versículo, são 12 versículos. Veja no telão, por favor, na NVT. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Meus amados, será se nós temos essa coragem de falar isso para Deus? Falar assim para Deus: Deus, me tenha por inocente. Ou seja, Deus, o Senhor sabe que eu sou inocente. Será que eu tenho essa autoridade para falar? Tem gente que fala que é cara de pau, né? Sabe que está errado, fala: meu Deus, já sabe que eu estou. Deus sabe que você está errado mesmo. Mas será que eu falo com sinceridade? Deus, o Senhor sabe, eu sou inocente. Ele falou: o Senhor sabe que eu sou íntegro, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, se eu confio em Ti sem vacilar. A pergunta é: será que nós temos essa autoridade de falar isso diante do Senhor? Primeiro ponto de hoje na mensagem, a gente vai trabalhar 5 pontos hoje. O primeiro é: Davi, ele vai pedir para ser provado. Diga assim: Davi
pediu para ser provado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou fazer bem baixinho aqui. Alguém gosta de ser provado aqui? Vou baixar a mão, porque eu também não gosto não. Ninguém gosta. A gente às vezes reclama, né? Que prova! Meu Deus, que marido, que mulher, que casa ruim, que trânsito terrível, que país! Ninguém gosta de ser provado. A gente tem uma certa aversão a ser provado. Olha só o que o Davi fala. Ele fala assim, Deus, me prova. Vamos estar vendo aqui agora? Veja o versículo 2, por favor. Salmo 26, 2. Ele diz, põe-me à prova, Senhor. Ele continua, e examina-me, investiga o meu coração e minha mente. Meus amados, eu quero chamar a sua atenção para essa primeira parte. Põe-me à prova, Senhor. Essa palavra prova aqui, no hebraico é nanzã. Fala de testar, fala de realmente, de colocar uma pessoa numa situação de avaliação. Num teste que muitas vezes não é muito confortável para ela. Um teste que muitas vezes incomoda. Um teste que machuca, que angustia aquela pessoa. Ele fala, prova-me. Eu lembro aqui de um caso, quem trabalha com mineração, tem um produto chamado cadinho. Cadinho é um tipo de recipiente onde se coloca em cima o ouro, por exemplo, ou a prata, e coloca fogo para poder tirar as impurezas daquele, transformar aquela pedra bruta numa pedra preciosa, muito mais valiosa. Então é como se fosse, Deus me coloca no cadinho, me coloca para ser testado, para ser realmente, passar por testes. Isso aqui é algo muito forte. Irmãos, é interessante, ele fala o seguinte aí no versículo 2, e examina-me. A palavra hebraica aqui é bashani, fala de quê? De analisar cuidadosamente. Deus, me analisa. Passa o teu raio-x minuciosamente em mim. É como se fosse, Deus, me avalia criteriosamente. Deus pode me testar. Não vou pedir para você levantar sua mão, não. Nós temos essa coragem para falar para Deus. Deus me testa. Deus me prova. Deus pode passar por o que for, eu quero ser testado, eu tenho essa coragem. Essa questão aqui, por exemplo, da palavra examinar, é como se fosse também um juiz. Ele, ao julgar um processo, uma promotoria, eles vão analisar essa ideia de examinar minuciosamente os fatos, a réplica, a tréplica, o que ocorreu, foi doloso, foi culposo, essa é a ideia de analisar para poder, após isso, dar o veredicto do caso. É como se fosse também, por exemplo, examinar o ouro, passar exatamente, tira toda a escória, tira toda a impureza, deixa, Senhor, somente aquilo que é necessário. Isso quer dizer a palavra bashani, examinar. Agora ele continua, investiga, a última parte do versículo 2, investiga meu coração e a minha mente. Amados, Davi quer que Deus refina tudo dentro dele. Isso aqui é muito forte, porque quando ele fala de mente e coração, ele está falando de pensamentos, ele está falando de emoções, de desejos, de ações. A ideia é o seguinte, olha Deus, eu quero que o Senhor me analise não só por fora, mas por dentro. Que o teu raio-x seja geral em mim. Que o Senhor realmente possa me perscrutar a minha alma e mostrar o que está dentro de mim. Meus amados, isso aqui é um convite para que Deus transforme o nosso interior. Não apenas a parte exterior, não apenas aquilo que é visível, mas aquilo que ninguém vê. Aquilo que só eu sei. Ele fala, Deus examina o meu interior. Segundo ponto que a gente vê nesse capítulo, é viva o amor e a verdade sem hipocrisia. Leiamos os versículos 3 e 4. Pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Meus irmãos, olha só, primeiro, vamos voltar para a primeira parte. Pois estou sempre consciente do teu amor. Eu quero falar algo para você nessa noite. Deus te ama. Amém? Diga assim, Deus me ama.
Então, olha só, diante do sofrimento, da dificuldade, dos problemas, das aflições, das angústias, nunca permite o teu coração chegar a conclusões de que Deus não me ama. Deus te ama, o salmista falou, eu tenho ciência, eu tenho certeza que o Senhor me ama. Isso aqui é algo muito forte. A Bíblia diz em João 3,16 que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Que deu o seu único filho por mim e por você. Então, apesar dos pesares, diga assim, Deus me ama. Mas ele continua falando, e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Meus amados, olha só que coisa forte. Você vive na verdade ou você vive na mentira? Eu não sei, você tem que chegar a essa conclusão. A minha vida é uma vida de verdades ou de mentiras? O que eu sou na igreja, eu sou lá no trabalho. O que eu sou aqui com vocês, eu sou com a Andresa e o Enzo lá em casa. Eu sou um cara verdadeiro ou um cara hipócrita? Ele falou, eu tenho vivido na verdade. E aí, isso aqui é muito forte, porque tem muita gente que compra o que não pode comprar, que usa o carro que não pode usar, que faz as viagens que não pode fazer. Por quê? Porque quer mostrar para a sociedade no seu Instagram que eu viajo, que eu tenho carro novo, que eu tenho a roupa tal. Hipócrita, mentiroso, não pode ter, o cartão de crédito está arrebentado, o nome está negativado, não tem rotativo direto, paga só o mínimo do cartão. Mentira. Nós temos que aprender a ser verdadeiros. Ou seja, eu sou o que eu sou. Isso aqui é muito forte porque ele vai falar sobre a questão em Efésios capítulo 4, versículo 14. Você pode, não vai estar no telão, você pode notar aí. Ele vai falar o seguinte, Paulo aos irmãos de Éfeso, cingindo-vos com a verdade. Diante das armaduras de Deus, que eu vou pregar qualquer dia sobre isso aqui na igreja, ele vai falar que um dos pontos dessa armadura, um dos equipamentos é o quê? A verdade. O que Paulo fala? Irmãos de Éfeso, sejam verdadeiros, não mintam, não vivam de maneira disfarçada, de maneira híbrida. Na igreja é uma coisa, na rua é outra coisa. Não viva isso. Então, nesse versículo, a gente consegue observar que tem muita gente, essa palavra hipócrita, ela tem alguns significados, como, por exemplo, alguém que é dissimulado, alguém que é fingido, alguém que é enganador. Diga assim comigo, fake news. O cara é fake news. O que ele faz, o que ele fala, não tem nada a ver com o que ele é. Então, é uma vida de mentira. Nesse versículo, a gente observa que essas pessoas, Davi, ele vai falar o seguinte, olha, ele não aceitava fingimentos. Davi não aceitava usar máscaras sociais e religiosas. Davi não aceitava que coisas que vinham dos outros. Davi, ele tinha intenções honestas e íntegras de Deus. Ele fala, Deus, eu não passo tempo com pessoas mentirosas. Deus, eu não ando com hipocrisia. Isso aqui é algo muito forte. Veja comigo o terceiro ponto. O terceiro ponto é, tenha amizades edificantes. Veja o versículo 5 agora, 5 e 6. Ele diz, detesto as reuniões dos que praticam o mal, e não me associo com os perversos, ele diz. Ele fala, obrigado querido, ele fala, melhor dizendo, lavo as mãos para declarar minha inocência. Ele termina, venho ao Senhor, ao teu altar, ó Senhor. Diga assim comigo, venho ao teu altar, ó Senhor. Amados, essa palavra aqui, reuniões, no original, fala de assembleias, de aglomerações de pessoas, fala de ajuntamentos, de um grupo organizado. Ele fala o seguinte, olha, eu não me associo com pessoas que não são verdadeiras. Eu não me associo com pessoas que não são edificantes. Aliás, ele já falou isso no capítulo 1 de Salmo. Ele fala que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Então ele já falou que pessoas que são desonestas, que são nécias e pecadoras, ele falou, eu não me assento com essas pessoas. Agora, veja comigo que não se trata aqui, meus irmãos, da gente odiar as pessoas. O contexto do versículo fala de não compactuar.
Não aceitar os erros, não aceitar a falta de integridade, a desonestidade, não aceitar o pecado. Então, eu não vou comungar, eu não vou abraçar o pecado como algo normal. Não, eu respeito o pecador, eu oro pelo pecador, mas eu falo o seguinte, olha, eu não consigo caminhar com pessoas que não têm o propósito de Deus. Você está me entendendo aqui, gente? Olha só que coisa forte. Mas ele vai dizer o seguinte, e não me associo com os perversos. Essa palavra associo aqui, fala de convivência, fala de comunhão, de se identificar. Ou seja, eu olho para o perverso e não compactuo, eu não quero imitá-lo, eu não absorvo o pecado dele. Quem está me entendendo aqui? Isso que ele quer falar, eu não ando com pessoas perversas. Agora, veja comigo que perversos são aqueles que distorcem a palavra. E aí é preciso que eu e você como cristãos possamos chegar, por exemplo, a uma escolha moral e espiritual, de seguir a Deus com seriedade. Eu observo, quando a gente vai lá para Josué capítulo 24, versículo 15, Josué falou o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas a mim eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele falou o seguinte, eu tenho uma postura, eu tenho uma decisão, eu tenho um direcionamento, eu vou seguir a Deus. Diga assim, eu vou seguir a meu Deus. Então olha só, o cristão ele pode estar entre os pecadores. Jesus esteve, sim ou não, gente, entre os pecadores? Teve entre ladrões, aliás ele morreu crucificado entre 2 ladrões. Ele passou a vida, no seu ministério, os 3 anos e pouco, os evangelhos vão relatar, Jesus com pecadores, comendo com pecadores, curando pecadores, expulsando demônios de pecadores. Então nós não podemos nos distanciar do pecador. Mas existe uma diferença entre eu me distanciar e eu absorver a ideologia. Eu entender que o pecado dele é normal, eu entender que as práticas erradas é normal. Diga assim comigo, não. Nós temos que entender que o pecador precisa de Jesus, mas eu tenho que ter um limite. Eu estou junto a ele para quê? Para poder curá-lo em nome de Jesus, para poder falar do amor de Deus, mas não absorver aquilo de errado. Mas ele continua falando no versículo 6, lavo as mãos para declarar minha inocência. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, porque o lavar as mãos no Velho Testamento era uma simbologia de purificação. Geralmente os sacerdotes faziam isso antes de sacrificar ao Senhor. Então era uma simbologia de pureza, de reverência, de retidão. Fala o seguinte, Deus, eu lavo as minhas mãos na inocência. Claro que não era um lavar de mãos, fisicamente falando, era um lavar espiritual. Eu estou lavando, eu sou um homem íntegro. Os meus acusadores não estão me acusando, mas eu sou um homem íntegro, Senhor. Essa era a ideia de Davi. Agora, veja comigo que essa lavagem de mãos se representa pureza moral, representa rejeição ao pecado e preparação para a adoração. Ele continua na última parte do versículo 6, venho ao teu altar, ó Senhor. Meus amados, altar é o lugar de sacrifício de comunhão. Ele fala, Deus, eu estou diante de ti. O altar simbolizava um local da presença de Deus, onde eram oferecidos animais como ofertas para remissão de pecados. O altar era um local onde as pessoas eram justificadas em Cristo. Ele fala, Deus, eu chego até o Senhor, até o teu altar. Eu chego diante de ti, Senhor. Quantos gostam do altar do Senhor aqui? Que coisa forte. E aí ele continua falando, veja o ponto 4, por favor. Ponto 4, seja grato e honesto. Versículos 7 e 8 vai dizer, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Ele fala, amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua gloriosa presença. Diga assim, amo o teu santuário, Senhor. Diga assim, o lugar onde habita a tua presença. Ele começa, meus amados, entoando cânticos de gratidão. Olha só, gratidão é o combustível da verdadeira adoração. Gratidão fala de prostrar-se diante do eterno Deus de maneira humilde diante dele. Mas ele fala, olha só, gratidão para anunciar.
Então, ele se prostra, ele reconhece, ele canta. A gente cantou agora, fortemente. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu tenho viajado e já fui para muitas igrejas, fora de João Pessoa, em outros estados. Nem toda igreja grande, vou falar de novo, nem toda igreja grande tem uma equipe de louvor como a nossa. De verdade. Eu já tive igrejas grandes, nossas, grandes. Muitos não têm, então quero que vocês aplaudam bem forte esse ministério de louvor dessa igreja. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Olha só, esses irmãos entoam um cântico de adoração profunda ao Senhor. Agora, para anunciar, então eu adoro, eu me encho de Jesus, para quê? Para me poder anunciar o Evangelho, para testificar do amor de Deus de maneira aberta, de maneira pública. Ele vai continuar falando aqui, olha só, para anunciar todas as tuas maravilhas. Irmãos, diga assim comigo, todas as maravilhas do Senhor. Sabe de uma coisa? Existem maravilhas que nós nem conseguimos ver. Existem maravilhas que nós nem conseguimos ter noção. Diga assim comigo, todas as maravilhas do Senhor. Então seja grato. Então olha só, o louvor não é apenas cantar. Não é apenas a gente levantar as mãos, não é apenas a gente se prostrar fisicamente. Louvar fala também de declarar os feitos do Senhor. Fala de falar aquelas coisas que Deus já fez em nossas vidas. Diga assim, eu louvo declarando o que Deus já fez para mim. Ele vai continuar falando o seguinte, amo o teu santuário. Santuário, eu falei há pouco tempo, é o local onde a manifestação da presença de Deus era real. O Davi, ele valorizava profundamente a presença de Deus. Não por obrigação, não porque o pastor pede para vir para a igreja, não porque o líder de live fala, vem para o live. Não, não, não. Eu valorizo porque eu amo a presença de Deus. Ele continua o versículo. O lugar, versículo 8, última parte B. O lugar onde habita a tua presença. Interessante que essa frase, tua presença, essa frase, o lugar onde habita a tua presença, quando a gente traduz para o hebraico, seria mais correto falar o seguinte, o lugar onde a tua glória faz morada. Ele estava falando, olha, eu amo o Senhor, eu amo estar no santuário, eu amo estar te adorando, eu amo sentir a tua presença real. Quantos amam a presença do Senhor aqui, amados? Amém? Olha só, eu amo a tua presença, que coração forte, que coração ensinável. Eu acho muito legal que essa palavra, a glória do Senhor, fala de kavod no hebraico, fala de presença real, fala de uma presença majestosa, uma presença santa. Não é uma presença mais ou menos, não, uma presença forte, de perto, nítida, realmente quente. Isso é kavod, a glória do Senhor. Vamos para o versículo 9, versículo 10 agora. Ele vai falar, não permitas que eu tenha o destino dos pecadores. Não me condene juntos com os assassinos. Eles têm as mãos sujas de tramas perversas e vivem a aceitar subornos. Ele clama no versículo 9, Deus não me permita ser julgado com as pessoas erradas. Versículo 1 ele fala, versículo 2, eu sou inocente. No 9 ele fala, Deus não me permita ser julgado, eu sou inocente. Isso aqui é muito forte, porque Davi está pedindo que Deus o separe no dia do juízo de quem era honesto, de quem não tinha o coração arrependido diante do Senhor. Aqui a palavra assassinos vai falar de pessoas, não só no contexto violentos fisicamente, mas de pessoas que deliberadamente decidiram viver no pecado. Decidiram realmente entrar no pecado de maneira forte. Mas ele vai falar mãos sujas. E aqui, mão suja fala de uma representatividade ativa. Ou seja, de pessoas que realmente têm dívida no cartório. Pessoas que realmente estão em pecados. Pessoas realmente que estão com suas vidas erradas. Essas pessoas realmente estão com suas mãos sujas. Ou seja, Deus, eu tenho um comprometimento espiritual. Eu estou talvez ainda preso naquele pecado que ninguém sabe. Eu estou com as minhas mãos sujas no que diz respeito aos meus pensamentos. Eu estou com as minhas mãos sujas no que diz respeito aos meus negócios. Molhando guarda, mão de guarda, não pagando imposto.
eu tenho as minhas mãos sujas. Ele fala o seguinte: Deus, as minhas mãos não são sujas. Olha que integridade forte. Ele vai falar o seguinte, que muitas pessoas vivem a aceitar subornos. Fala de quê? De corrupção, de distorção da verdade, de desonestidade. Eu quero falar com você agora sobre o último ponto. Veja comigo o último ponto. A integridade te firmará. O tema da mensagem, a integridade é um solo firme. Eu quero fechar falando sobre isso. A integridade te firmará. Veja versículo 11. Eu, porém, vivo com integridade. Mais uma vez ele fala. Primeiro ele fala, no versículo 1, eu sou íntegro. No versículo 2, no versículo 11, ele continua falando, eu, porém, vivo com integridade. Resgata-me e tem misericórdia de mim. Irmãos, essa expressão, eu, porém, ela é um contraste totalmente dos versículos anteriores, versículo 9 e 10. O que o versículo 9 e 10 fala? Que pessoas estavam com as suas mãos sujas, pessoas estavam o quê? Tinham suas vidas comprometidas com o pecado. Ele falou, Deus, eu, porém, ou seja, eu não sou como esses que eu falei no versículo anteriores. Eu sou um homem íntegro. Deixa eu perguntar para você, você é íntegro mesmo? Abrindo parênteses, um casal casado não deve ter restrição do celular um do outro. Eu não estou falando que você tem que pegar o celular da sua esposa e ficar... Não estou falando isso. Estou falando que lá em casa, eu e a Andresa, todo mundo sabe acender o celular, 30, 60, 90. Todo mundo já sabe, tá, gente? Se você quiser pegar meu celular, tá bem aqui, pode pegar e vai abrir. Então, se eu quiser entrar no celular, das redes sociais dela, eu vou acessar, a recíproca é a mesma, e eu não tenho problema com isso. Já vi casais dentro de igreja que não pega no meu celular. Quer ver o cara endemoniado quase? A mulher pensa em pegar no celular dele. O cara vira um... Irmãos, quem não tem mãos sujas, não tem por que estar com medo de nada. Sim ou não, gente? Então a integridade ela tem que perpassar por detalhes simples da vida, mas que são necessários para a nossa vida. Então olha só, ele continua aqui falando, eu vivo em integridade. Mas eu acho muito forte porque Davi, por outro lado, ele escolhe a integridade. Então olha só, viver na integridade também é uma escolha, sim ou não, gente? Eu posso escolher não ser íntegro, não é verdade? Mas eu também posso escolher ser íntegro. Ele falou, eu decidi, eu sou íntegro. Então olha só, meus irmãos, integridade, veja no telão comigo aí, integridade significa vida reta, sem duplicidade, fala de coração sincero diante de Deus, fala de um alinhamento, olha só, alinhamento entre o interior e o exterior. Diga assim, alinhamento entre o interior e o exterior. Às vezes não casa muito não. Às vezes por fora é muito fácil, é muito bonito, é muita integridade. Quando apaga-se as luzes, quando ninguém está vendo, aí surge realmente quem um sujeito é. Então é importante coadunar, é importante conversar o externo com o interno. Ou seja, eu converso, eu sou honesto, íntegro nos dois sentidos. Amém ou não, gente? Ele continua falando, resgata-me e tem misericórdia de mim. Resgata-me, fala de redimir, fala de libertar, me livra do perigo, me livra da opressão, da escravidão, me livra, Senhor, a palavra hebraica aqui é pedene, me livra. Olha só, ele pede livramento. Amados, veja comigo o último versículo, versículo 12. Agora estou em solo firme. Quem pode falar isso, diga assim, agora estou em solo firme. Ele continua, e louvarei o Senhor por meio do povo. Solo firme, algumas versões vai dizer, terreno plano. Ou então, fala realmente de firmeza, de segurança. Deixa eu lhe perguntar, você está em solo firme ou solos frouxos? Você é firme mesmo? Será que quando chega a tribulação,
Você fala, Jesus, eu estou aqui, não abro por nada. Ou você pensa, vou embora. Vovó, cai fora. Você é firme mesmo? A integridade me leva para um solo firme. Doa o que doer. Lembra do Jó? Perdeu tudo. Mulher falando, amaldiçoa teu Deus. Os filhos morreram, perdeu tudo. O corpo todo tomado de tumores cancerígenos, talvez. Dores profundas, alma rasgada. Ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar. Solo firme diante da tribulação. Você é solo firme? Diga assim, eu sou solo firme. Em nome de Jesus. Agora, veja comigo que essa ideia de solo firme transmite estabilidade espiritual. Transmite segurança em Deus. Fala de uma consciência tranquila. Fala de uma pessoa que ela vive realmente um ambiente de integridade. Isso é solo firme. Eu quero terminar falando para você que viver com integridade traz firmeza espiritual. Mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos desastrosos, mas Deus me chama para uma integridade. Apesar dos pesares, independente da situação, seja uma situação confortável ou de acusações, como Davi estava sendo acusado aqui. Mas ele falava, Deus, o Senhor sabe, eu sou íntegro, eu sou inocente, o Senhor sabe. Deus nos ensina nessa noite a vivermos uma vida íntegra, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor.